3.3. Perfeito? Então, a gente inicia essa aula pela unidade 3.3. Aula passada, a gente conversou sobre, efetivamente, a influência do Código de Napoleão em relação ao Código Civil, que eu me recordo bem. E agora a gente vai falar, vou compartilhar a tela com vocês. Vamos falar de direitos humanos. Então, uma cadeira extremamente importante. Qualquer curso que vocês irão fazer de mestrado, doutorado e assim vai tratar efetivamente de direitos humanos, tá? É uma cadeira, inclusive, de realização obrigatória, né? Porque quando a gente faz mestrado, faz doutorado, tem algumas disciplinas e a gente escolhe, né? Na verdade, o aluno escolhe algumas disciplinas. E tem algumas disciplinas que são obrigatórias e tem outras disciplinas que são facultativas. Para vocês verem a importância dessa disciplina, numa cadeira de mestrado e doutorado, que eu tenho certeza que vocês farão, num futuro bem próximo, efetivamente já se fala, né? Na escolha, essa disciplina já é obrigatória. Perfeito? Para a gente ver a importância. Então, deixa eu compartilhar aqui o nosso AVA. E vamos lá. Clica aqui. Compartilhar. Todos vocês estão vendo aí o nosso AVA? Sim, professor. Que ótimo. Tá? Então, vamos lá. Você lembra que estudamos nas sessões anteriores dessa unidade, 3.1, 3.2, lembrando que a gente está na 3.3. Deixa a galera entrar, só para eu não esquecer, daqui a pouquinho eu estou falando do nosso trabalho, tá? Compreendemos os movimentos ideológicos que projetaram o Estado de Direito. Quando a gente fala de Estado de Direito, a gente fala efetivamente de um Estado organizado sobre uma legislação, né? Efetivamente, tem que ter norma para fazer a regência da vida em sociedade, é obrigatório isso, tá? E os reflexos das guerras e da globalização para o direito contemporâneo. Perfeito? Assim, nessa terceira sessão, a seguinte questão deverá ser respondida. Em que contextos históricos surgiram os direitos fundamentais e os direitos humanos em suas dimensões? Então, vocês podem verificar que a nossa Constituição Federal está toda efetivamente atrelada a direito fundamental. Por exemplo, tendo em vista que a gente está aí vivenciando uma pandemia, o direito à vida é um direito fundamental, contanto que, se não fosse verdade, o aborto, né, seria liberado aqui no nosso país. Perfeito? Então, o direito à vida é um direito fundamental, contanto que o maior dos crimes o maior dos crimes e a sua menor tipificação, né, é o artigo 121 do Código Penal. Matar é crime. Olha que simples. É uma simples frase, bem pequena. Matar é crime. Ponto. Perfeito? 3 palavras. Matar é crime. Tá? Artigo 121 do Código Penal. Simples. Então, se você matou alguém, você já incorreu num crime. Tá? Pena de 12 a 30 anos. Aí tem que se discutir, lógico, a modalidade do crime, se é culposa, se é dolosa, se foi por imprudência, negligência, imperícia, se agiu com dolo eventual, se não agiu com dolo eventual, e assim vai. Mas a gente não está aqui para estudar isso, a gente está aqui para estudar efetivamente o direito fundamental. Eu só falando para vocês a real importância disso, né? É tão importante que a própria tipificação ela é a menor que tem dos dispositivos legais que temos. Matar é crime. E o reflexo disso é enorme, né? Efetivamente, você está falando de tribunal do júri, você está falando de pena de 12 a 30 anos, e assim vai. E a evolução dos direitos humanos em suas dimensões, né? O homem, efetivamente, ele vai evoluindo, tá? Então, a todo momento, a gente está aí, efetivamente, se atualizando com os nossos pensamentos, com as nossas reflexões, e a gente fala aí dessas dimensões, né, de direitos humanos. Ok? Então, vamos lá. Para responder a esta questão, né, que
seu professor de História do Direito, a fim de contextualizar o direito ocidental moderno, atribuiu a tarefa de responder 4 questões e apresentar suas respostas ao final do semestre. Para que possa respondê-las, você precisa compreender os sistemas jurídicos apresentados durante a evolução do direito ocidental, moderna em sua completude. Cada questão poderá ser respondida conforme você desenvolver seus conhecimentos sobre o apaixonante tema, tá? Então, para a gente responder todas as questões, todas as nossas dúvidas, ok? Não só aqui na forma didática, né? Apostila, atividades do AFA, mas até para responder efetivamente na vida prática, tá? A gente tem sempre que fazer essa correlação, né? O que acontece no mundo fenomênico, tá? No mundo dos fatos, perfeito? Com o direito, isso a todo momento, perfeito? A todo momento a gente tem aí coisas novas. Exemplifica melhor, Marcos, né? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, a semana passada, você veja que, inclusive, a semana passada ainda teve feriado, né? Ele decidiu que as pessoas adoecidas pelo Covid, pelo coronavírus, o adoecimento equipara-se a acidente do trabalho, ok? Poxa, imagina o reflexo jurídico disso, tá? E eu estou falando de Supremo Tribunal Federal. Ele alterou dois dispositivos da medida provisória 927 de 2020, tá? Então, efetivamente, isso vai ter um desenrolar durante décadas, tá? Durante décadas, entendeu? Um adoecido do trabalho ser equiparado, eu até publiquei no Instagram isso essa semana, ser comparado efetivamente a um acidente do trabalho. Aí vocês imaginem a seguinte situação, né? Entre essa linha que nós estamos conversando, se tem o evento morte. Poxa, meus amigos, vão refletir comigo, né? Se você está falando de evento morte, você está falando de pensão mensal vitalícia. Pô, hoje, na hora do almoço, assistindo lá o SPTV, espera-se que em 2 meses tenhamos aí, os próximos 2 meses, 87 mil mortes. Olha o desenrolar disso, né, efetivamente no mundo, tá? No nosso mundo jurídico, ok? Quantos processos não vão gerar em decorrência dessa pandemia? Principalmente o Supremo declarando que efetivamente o Covid-19 pode ser equiparado a acidente do trabalho. O evento morte, então, você fala, como eu disse, né, reiterando, em pagamento de pensão mensal vitalícia, ok? Beber uma água aqui. Então, sempre façam a minha fala inicial, essa correlação, né? O que está acontecendo com o mundo fenomênico, ok? Com o direito. Tá? Quais são os reflexos desta pandemia para contrato de trabalho, né? Para as relações interpessoais das pessoas estando dentro de casa, ok? Será que teremos muita separação, muito divórcio? No direito de família, muitas pessoas desempregadas e efetivamente não vão conseguir pagar as suas pensões alimentícias. Ixi, N reflexo, né? O desdobramento disso é simplesmente enorme. Perfeito? Então, é nessa linha que a gente vai estudar aqui esta evolução desses direitos fundamentais e direitos humanos. Tudo bem? Tá tudo bem com vocês? Estão entendendo? Tá todo mundo por aí? Tudo bem. Boa noite, professor. Tudo bem? É a Renata. Fala, Renata. Tem bastante gente, poxa. Ô, professor, nesse caso seria para as pessoas que estão indo trabalhar sem ser o home office. Eu estou falando das pessoas que saem para trabalhar, que pegam condução, que tem que ir para o escritório, que estão em esquema de rodízio. É só nesse momento ou não? Ou é para quem está em casa também trabalhando? Para todas as pessoas que efetivamente pegarem Covid. Independente se é home office ou se está indo... Exatamente. Lógico que o STF, ele efetivamente adotou aí uma metodologia
para se comprovar o nexo de causalidade, entendeu? A relação de causa e efeito. Certo. Tá? Então, a gente vai ter que fazer a prova disso. Não é uma prova fácil de ser feita, ok? A gente vai tratar a respeito disso, estou até pensando em criar uma palestra a respeito desse assunto, entendeu? Para a gente tratar do tema, né? Uma live ou qualquer coisa nesse sentido, que é de extrema importância. Isso tem reflexo no direito do trabalho, no direito civil, reflexo no direito previdenciário, porque você está falando de auxílio doença equiparado a acidente do trabalho. Então, o desdobramento disso é simplesmente enorme, tá? Eu acho que a gente precisaria de uma aula só para tratar a respeito desse assunto. É bem relevante. Eu só fiz essa conotação, entendeu? Para a gente pegar esse gancho e ver como a gente tem que estar sempre antenado, né? O que está acontecendo no mundo fenomênico, no mundo dos fatos, perfeito, com o direito, sempre, né? E se não fosse a pandemia, seria outra coisa, e a gente estaria sempre nessa linha de hermenêutica de inclusão que eu disse na minha primeira aula presencial para vocês, né? A inclusão do mundo do fato, a norma jurídica. O que está acontecendo no mundo fenomênico, a norma jurídica. Isso a todo momento a gente tem que estar fazendo essa correlação. Não dá para ficar longe disso. Tudo bem? Mas, vamos continuar para a aula aqui. Eu vou pensar numa live e passo para vocês. Pode ser? Pode. Só para a gente tratar deste assunto em específico, porque é o assunto do momento, né? É o assunto do momento. Perfeita ideia, professor. Vamos lá. A origem dos direitos individuais do homem é de tempos em tempos o surgimento de outros que a eles foram se somando. Aponta geograficamente o Egito, a Mesopotâmia, a gente já conversou a respeito disso nas outras unidades, por volta de 3.000 a.C. Nesse momento histórico, já conhecemos, enquanto a civilização, algumas proteções destinadas aos seres humanos em face do status do qual faziam parte. Então, a gente veio trazendo toda a evolução, né? Falamos do Egito, falamos da Mesopotâmia, falamos do Código de Hammurabi, chegamos no Código de Napoleão, falamos da Revolução Francesa, que foi a aula passada, ok? E vamos efetivamente tratar aí até chegar nos direitos humanos. A seguir, conheça alguns documentos que previam direitos humanos ou limitavam o poder do Estado, tá? Para isso, basta clicar nos pontos de destaque da linha do tempo. Olha que legal. Antes de Cristo, um dos primeiros códigos a prever alguns direitos humanos como superiores, como diante dos governantes, tais como a vida. Acabei de falar para vocês, né? A vida, a propriedade, a honra, a dignidade, a família. Foi o Código de Hammurabi, que data aproximadamente de 1690 a.C., já havia esses direitos humanos, tá? Fundamentais, direito à vida, à propriedade, à honra, à dignidade, à família, que é o que efetivamente a gente estuda hoje, né? Esses direitos, perfeito? O principal deles é o direito à vida. Tinha acabado até de mencionar a respeito do aborto, perfeito? Que é um direito fundamental. Quando eu falo de direito fundamental, meus amigos, e de direitos humanos, perfeito? A gente fala de direitos natos. A pessoa, só pelo fato de nascer, tá? Ela já tem alguns direitos reconhecidos, né? Reconhecido para ela. Em especial os direitos humanos. Nem se discute a respeito disso, tá? É nato. A pessoa, ao nascer, ela já atrai para si esses direitos. Perfeito? Se não fosse assim, vocês já ouviram falar da dosimásia hidrostática de Galeno? Já ouviram falar ou não? Sim. Não. A dosimásia hidrostática de Galeno nada mais é um exame pericial para saber se a pessoa nasceu com vida, para saber se ela foi sujeito de direitos. Porque se ela nasceu natimorta, já nasceu morta, direito nenhum ela tem. Agora, se ela nasceu, respirou 1 segundo e morreu,
ela é uma pessoa sujeito de direitos, ok? Isso tem um reflexo enorme para o direito, e a docimásia, né, esse teste, docimásia hidrostática de Galeno, como é que ele é feito? Especificamente pelos pulmões. Retira-se os pulmões, coloca-se numa bacia com água. Se o pulmão afundar, ok, é que a pessoa já nasceu morta. Se ele flutuar, é que ela respirou e ele está cheio de ar, ok? Ele estando cheio de ar, ele vai boiar. E aí ele passa a ser um sujeito de direitos. Isso é aplicado, inclusive, nos dias de hoje, tá? Docimásia hidrostática de Galeno. Por quê? Isso vai de encontro ao que nós estamos estudando, né? Direitos humanos fundamentais. A vida, a propriedade, a honra. Vejam que antes de Cristo, 1690, antes de Cristo, o Código de Hammurabi já tratava a respeito deste assunto. Império Romano. Durante o Império Romano, a já estudada Lei das 12 Tábuas foi considerada um dos primeiros textos escritos a dedicar espaço aos direitos à liberdade, à propriedade e à proteção ao cidadão. Então, depois, nesse período, né, no Império Romano, também tínhamos aí, efetivamente, esta evolução. E, olha, esse tema direitos humanos, ele é extremamente apaixonante. Depois que a gente entende ele, assim, fica top de você entender todo o ordenamento jurídico do mundo. Do mundo. Dois autores de extrema relevância, Flávia Piovesan e Wagner Balera. Tive a oportunidade no meu mestrado de ter o professor Wagner Balera, representa o nosso país em todos os congressos de direitos humanos, e tive a oportunidade de ter algumas poucas aulas com a Flávia Piovesan, mas eu adoro o livro dela, que trata de direitos humanos, tá? Ela é o renome no nosso país, porque o Wagner já é um senhor, a Flávia está mais contemporânea, vamos dizer assim, uma jovem senhora, né? Mas os dois tratam muito bem de direitos humanos, que servem de embasamento, como eu disse, para a gente entender toda a correlação do direito no mundo. É de extrema relevância isso, tá? Contanto que minha tese de mestrado, depois que eu li os dois livros da Flávia Piovesan e do Wagner Balera, e vocês sabem que eu sou afeto aí ao direito do trabalho, a gente já comentou a respeito disso, perfeito, o tema era a inserção de cláusulas sociais nos contratos comerciais internacionais para a efetivação dos direitos humanos trabalhistas, tá? Que é um livro que eu ainda pretendo publicar num futuro bem próximo, entendeu? A inserção de cláusulas sociais nos contratos comerciais internacionais para a efetivação da tutela dos direitos humanos trabalhistas. Perfeito? Por quê? Tem muitos países que não têm legislação do trabalho. Então, chega a ser a condição análoga de escravo. E como é que fica esses direitos aqui que a gente acabou de ver? Né? O direito à vida, à honra, à dignidade, à família. Como é que ficam esses direitos? Se você efetivamente não tem a evolução destes direitos. É um tanto que complicado, ok? Foi, inclusive, estudando eles dois que me levou a escolher esse tema, tá? Então, dando continuidade aqui, e fica a dica aí, dei uma lida no livro da Flávia Piovesan e Wagner Balera. Então, sempre na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lindo isso, hein? Já pensou você falar, eu sou um causídico que atuo perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Rapaz, é muito chique, é muito chique. Então, vamos lá. Encontramos na Idade Média importantes documentos jurídicos que limitavam o poder do Estado. A exemplo dos forais e cartas de franquia, que foram registrados de direitos de comunidades locais ou de corporações da Europa. Esses documentos são pertencentes às declarações de direitos humanos e a primeira e talvez a mais importante é a Magna Carta inglesa.
é efetivamente ela que vem iniciando aqui na Idade Média a formalização destes direitos humanos, ok? Grandes pensadores também contribuíram para essa evolução de direitos, tá? A exemplo de Aristóteles e Montesquieu, no que trouxeram, mediante a teoria da divisão do poder, a tripartição de poderes. Os caras feios, hein? Tá louco. Vamos lá. Posteriormente, surgem as declarações de direitos provenientes da independência das colônias norte-americanas, a exemplo da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Mas vamos continuar. Essa unidade é pequena. Mas foi na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que alicerçamos as bases políticas e ideológicas que dominaram as democracias nos séculos seguintes. Tá? A partir desse contexto, através do constitucionalismo, então, por que foi formalizada a democracia nos séculos seguintes? Porque, efetivamente, tá, nesse contexto, começou a surgir as constituições dos estados. Aí a gente já começa a formalizar, né, as democracias. Tá? Já começamos a ter aqui o constitucionalismo. Vamos efetivamente limitar o poder estatal através de um instrumento legal, chamado efetivamente de Constituição. Então, o poder estatal, ele não é absoluto, ele é relativo, porque existe efetivamente, né, uma Constituição a ser seguida. Como hoje, por exemplo, o nosso ilustre Bolsonaro foi até o Supremo Tribunal Federal, ok, efetivamente pedir uma ajuda para que, no contexto dele, os governadores flexibilizem, né, o isolamento social. Perfeito? Para que eles flexibilizem. Por quê? O Supremo decidiu que isso é atribuição exclusiva dos governadores, e não dele, presidente. Então, hoje ele foi lá conversar com o Supremo para ver se não poderia, eu nem li a reportagem, né? Porque ainda não deu tempo, eu preciso me inteirar após aula. Para que haja uma flexibilização, porque ele é contra essa restrição em massa, tá? Por quê? Como o Supremo decidiu e é guardião da Constituição Federal, perfeito? E ele, como chefe do Poder Executivo, ele é presidente da República, chefe do Poder Executivo, ele tem que respeitar a Constituição. Por isso que ele, efetivamente, foi conversar com o pessoal do Supremo, tá? Então, né, mas o que você quer dizer com isso, professor Marcos? Que o poder do Estado, ele não é absoluto, ele é relativo. Tá? A partir desta Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, a gente já começa a relativizar o poder estatal através do surgimento das constituições. Isso no mundo todo, tá? O Estado passa a se organizar juridicamente, esboçando o que conhecemos por Estado de Direito. Lógico, né? Ele efetivamente está em cima de normas. Mas vamos lá, dando continuidade à nossa aula, deixa eu só beber uma aguinha aqui. Você sabe, vamos explorar a unidade, né? Você sabe o que são direitos humanos fundamentais e para que servem? Essa é uma indagação de extrema importância, né? O que são os direitos humanos? Eu dei uma dica, diz que são direitos nato, né? Que já nascem com o homem. Mas vamos lá. Conhecer a sua evolução histórica e como surgiram, estudar e debater, são atuações respeitáveis, pois eliminam os preconceitos e ajudam na efetivação em amparo desses direitos. Os direitos humanos foram declarados para todas as pessoas. É por isso que são considerados universais. Olha que legal isso, tá?
Por isso que eu disse há momentos atrás para vocês, meus ilustres alunos, ok? Imaginem vocês atuando, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, um operador do direito específico, tá? Ele é universal, ele cabe para o mundo todo, perfeito? A abrangência disso daqui é simplesmente enorme, tá? Num primeiro momento, ele até parece meio assustador, mas depois que a gente estuda direitos humanos, eu peço essa ideologia para vocês, estudem Flávia Piovesan, estudem Wagner Balera, tá ligado? O livro deles ligado a direitos humanos, a visão de vocês referente ao direito, ela ficará macro, mas muito macro, ok? É uma visão extremamente ampliada, depois que a gente entende isso, porque ele é considerado um direito universal, perfeito? Então, no mundo todo, a gente trata de direitos humanos. É bem interessante isso. Vamos lá, são também chamados fundamentais, pois sua ausência submete os seres humanos ao livre-arbítrio dos seus governantes. A história dos direitos humanos e sua evolução data da antiguidade, e conheceremos seus aspectos mais importantes em nosso livro didático. Mas podemos iniciar um breve entendimento, considerando que na América do Norte, quando da independência das 13 colônias, por volta de 1787 na França, e na França, por meio da Revolução Francesa, 1789, um descontentamento contra um poder que atuava sem lei ou regras, ameaçava o governo, os governos absolutistas e despóticos, principalmente na Europa. Como eu disse, né, com a independência das 13 colônias e, efetivamente, com a Revolução Francesa, perfeito, a gente parte, efetivamente, como eu mencionei aqui, para o constitucionalismo, tá? Por que teve-se a Revolução Francesa? Porque havia um descontentamento, tá? Contra um poder, né, estatal, que ele era absolutista. Então, o que o Estado determinava é o que tinha que acontecer. Não é o que nós temos hoje, né, efetivamente, um Estado democrático de direito, ok? Que efetivamente nos dá segurança jurídica. A gente tem um ordenamento jurídico a ser seguido, incorporado. É uma outra situação quando a gente tem um ordenamento jurídico. Isso dá segurança para o cidadão, né? Segurança jurídica nas suas relações bilaterais. Ele se sente protegido, tá? Ele efetivamente se sente protegido. Vamos lá. Após as revoluções, surgem alguns documentos limitadores do poder, como a Declaração da Virgínia, 1776, e a primeira Constituição dos Estados Unidos, 1787. Olha que eu venho dizendo para vocês, a gente iniciou um período agora, né? Agora não, eles iniciaram um período lá atrás, falando efetivamente da formalização de constituições. Vejam que a gente vai tomando aí forma num Estado democrático, vai tendo efetivamente normas a serem seguidas. A gente não fica atrelado apenas, então, somente ao absolutismo estatal. A França, durante a Revolução, embora sua Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, um marco para os direitos humanos, pois universalizou os direitos nela declarados. Ok? Ótimo isso. Tá? A gente parte aí da primeira Constituição formalizada. Tá? A gente já começa a tratar dos direitos humanos. É nesse clima de mudança, pelo controle do abuso de poder, que surgem os governos sonhados por Aristóteles e outros pensadores mais modernos, formados por leis e não por homens. Se olhar essa frase, né, me deixa até arrepiado, ok? Um governo, né, efetivamente formado por lei e não por homens, tá? Surgem os governos sonhados por Aristóteles e outros pensadores mais modernos, formados por leis e não por
Aristóteles. Perfeito? E a grande ideologia é essa mesmo. Todo mundo está submisso, sem exceção, a normas, a um regramento jurídico, tá? Contanto que até o Sérgio Moro, quando decretou a prisão do presidente Lula, ele finalizou a sua sentença dizendo: independente do cargo que se ocupa, presidente é o maior cargo que a pessoa pode chegar, a lei ainda estará sempre superior a você. Perfeito? De tudo que ele disse na sentença, essa frase foi bem marcante, né? Independentemente do cargo que você ocupa, a lei sempre estará acima de você. E a lei sempre estará acima de nós. Sempre. Sempre estará acima de nós. Tudo bem, meus amigos? Está tudo bem por aí? Todo mundo quietinho? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ah, tem bastante pessoas. Tá tudo bem? Tudo bem, professor. É o frio. É o frio? É. Tomar quentão que passa. Vamos lá. Neste exato momento histórico, nasce o Estado de Direito, ok? Que conhecemos na seção 3.2, e como consequência o constitucionalismo idealizado por Montesquieu, que serviu à proteção dos direitos fundamentais do ser humano. E aqui, então, fecha esse contexto, tá? Que nasce efetivamente o Estado de Direito, ok? Através aí do constitucionalismo, tá? Então, a gente passa a ter uma Constituição Federal e, abaixo dela, as normas infraconstitucionais, que a gente chama, regulamentando esta Constituição Federal. Então, passamos aí, efetivamente, a ter um Estado de Direito. Quando eu digo Estado de Direito, um Estado composto por normas, com regramentos jurídicos a serem seguidos, tá? Vejam que já era uma ideologia do próprio aí Montesquieu, como a gente já se falou. Vamos lá. Então, a superioridade do direito passa a ter a sua preservação em face da superioridade das constituições. Então, qualquer ordenamento jurídico que se preze sempre será se reportado efetivamente à Constituição. Então, qualquer Estado-membro, tá, que se preze tem uma Constituição que as pessoas têm que seguir. Então, a supremacia do direito passa a ter a sua preservação em face da superioridade das constituições, e sendo conhecidas como leis das leis, organizam e limitam o poder por meio de documentos escritos, também garantidores dos direitos humanos. Como a gente sempre soube, né, a Constituição Federal é efetivamente a lei suprema, ok? Aqui a gente já fala que é conhecida como a lei das leis, e a gente tem que sempre preservar efetivamente os ditames constitucionais, tá? Ela é que efetivamente os garantidora, né, dos direitos humanos, dos direitos natos, dos direitos que já nascem conosco, ok? Já é nato. Uma sociedade só pode ser considerada legítima se construir suas bases de acordo com a vontade de todos. Eu dei uma ideia de bem comum. Lógico, né? A vida em sociedade exige a limitação do direito dos nossos direitos, para que possamos respeitar o direito alheio. Então, a vida em coletividade exige a limitação do exercício dos nossos direitos, para que possamos respeitar o direito alheio. Vamos lá, nós exemplificando isso. Nosso prefeito, Bruno Covas, a partir de segunda-feira, ele está efetivamente limitando o nosso direito, né, de andar de veículo, rodízio de placa com final ímpar no dia ímpar, placa com final par no dia par, rodízio de 24 horas,
tá? Será que ele está indo de encontro com esta frase? A vida em coletividade exige a limitação do exercício dos nossos direitos para que possamos respeitar o direito alheio. Direito alheio, inclusive, aqui, no momento que a gente está vivenciando, o direito à vida. Será que está correta a ideologia dele? Ele está fazendo isso arraigado num Estado democrático de direito? Sim ou não, meus amigos? Falem comigo. Professor, eu acredito que não é que ele esteja indo de encontro, mas acaba ferindo aquela questão do direito de ir e vir. Você acha que o direito de ir e vir ele é limitado ou ele é ilimitado? Não, ele é ilimitado, por isso que está ferindo. Ah, é? O direito, todos os direitos, eles têm limitações, meu amigo. Você entendeu? Então, ele é um direito limitado. Você tem o direito de ir e vir, sim, mas com limitações. Tá? Você não pode sair e entrar no país, ok, efetivamente, até mesmo sendo cidadão brasileiro, você não pode entrar se você não se apresentar como cidadão brasileiro. Perfeito? Então, você tem o direito de ir e você tem o direito de vir. Mas existe uma limitação desse direito. Perfeito? Não é ilimitado. Eu tive um cliente nesse direito de ir e vir, ele foi fazer uma viagem para o exterior e saiu daqui com um passaporte, né? Ele tem dupla nacionalidade, saiu com um passaporte e não levou o passaporte brasileiro. Pô, falou, pô, mas eu sou brasileiro, eu tenho que provar que eu sou brasileiro? Voltando, sim. Como não? Sim. Você tem limitações. Calma só um minutinho. Você tem limitações. Você efetivamente tem que saber exercer esse direito. Não é assim. Tá? Hoje, inclusive, hoje eu cometi uma violação de trânsito. Eu fui na casa de um colega meu à tarde e era uma curva, parei meu carro em cima da calçada. Ok? Aí, no que eu parei em cima da calçada, não tinha onde parar o carro. Aí passou a polícia e falou, pô, você tá vendo que seu carro tá em cima da calçada? Aí meu amigo é bem esquentado, ele falou, mas a calçada é minha. Aí eu falei, porra, como a calçada é sua, meu? Não é, para, eu tô errado. Seu guarda, eu efetivamente vou tirar. E o cara, esse cara não conhece nada de direito, tá? Falou, pô, a calçada é minha, fui eu que fiz. Eu falei, calma, parceiro, eu tô errado, o carro não pode ficar em cima da calçada, eu só vim pegar um negócio com você, trocar ideia, rapidinho estava saindo fora. Então, todos os direitos têm limitação. Todos, não é porque a calçada pertence à casa dele que eu posso colocar o carro em cima da calçada. Existe regramento para se utilizar essa calçada, entendeu? Da mesma forma aqui, né, efetivamente, essa vida em coletividade exige limitação do direito. Se não fosse assim, todos os comércios estariam abertos hoje. Todos os comércios. Tá? Com o intuito de quê? Respeitar o direito alheio. Qual é o direito alheio hoje em especial? O direito à vida. Direito à vida. Perfeito? Então, essa frase, efetivamente, ela resume muito bem, né, o que a gente está vivenciando hoje. Ok? Como eu não nasci de máscara nem vocês, né? Uso obrigatório de máscara. A vida em coletividade exige a limitação do exercício dos nossos direitos para que possamos respeitar o direito alheio. Pô, eu me protejo para proteger você, eu uso para proteger você e você usa para me proteger. Tá? Então, todo direito tem limitação. Tudo bem? Quem ia falar comigo e ia dizer alguma coisa? Não, na verdade, é uma pergunta, professor, porque dentro do que o senhor falou aqui dentro da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, né, não está ferindo o direito de ir e vir? Não, mesmo nesse sentido? Não está ferindo. Por quê? Tá? Existe um instrumento legal a respeito desse assunto. Existe um instrumento legal.
Contanto que no dia de rodízio, independente da pandemia, tá, que começa das 7 às 10 e das 5 às 8, você não pode usar seu veículo. Está efetivo, isso já há anos, né? Há anos. Está ferindo o seu direito de ir e vir? Você não tem que ficar aguardando para andar com o seu veículo? O carro é seu, é da sua propriedade e você não pode utilizar nesse período, sob pena de ser multado. Veja se teve alguma ação julgada procedente. Não tem. Ok? Não tem. E essa frase, né, na minha opinião, ela efetivamente, tá, fecha aí todo o nosso contexto de estudo. A vida em coletividade exige limitação do exercício dos nossos direitos. Posso fazer o que eu quero, a hora que eu bem quero. Não posso ligar agora depois das 10 da noite, ligar um som alto na minha casa, tocar bateria. Vou trazer problemas para as outras pessoas e vou trazer problema para mim, tá? Para que possamos respeitar o direito à lei, o direito ao silêncio, tá? Então, todo o direito ele tem limitação, ele não é um direito ilimitado. Todo direito tem limitação. Contanto que tem pessoas que não entendem dessa forma, acham que os direitos são ilimitados. Ah, eu tenho direito. Calma. Todo mundo tem direito, tá? Mas tem que respeitar o direito à lei e tem uma limitação. Não é algo que efetivamente não comporta discussão. Não é bem assim. É o Maurício que está falando comigo? Porque eu não vejo quem está falando comigo desta forma. Sim, professor, sou eu mesmo. Ah, então tá bom. Deu para entender, Maurício? Muito embora, Sim, senhor. muito embora talvez você não aceite ou não compreenda, tá? Mas, por isso que eu estou lhe dizendo a vocês, né? Se a gente entender bem essa parte de direitos humanos, a gente efetivamente entende aí todo um contexto que está por trás disso, tá? Dessa universalização de direitos. A gente começa a ter uma visão do direito de uma outra forma, totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. Então, a vida em sociedade exige a limitação do exercício dos nossos direitos, para que possamos respeitar o direito alheio, tá? Eu tenho que dar na minha aula, efetivamente, um exercício de uma atividade laborativa, tá? Para respeitar o direito alheio de vocês de pagantes para uma instituição de ensino. Então, a gente tem sempre essa relação obrigacional com as pessoas, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Tudo bem? Tudo bem. Este exercício de tolerância em prol do bem comum está descrito no artigo 4º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que assim dispõe: o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites, senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Então, é o que eu acabei de dizer, né? O nosso limite, tá? Ele pode ser determinado pela lei. O limite de atuação dos meus, limitação do exercício dos nossos direitos, tá? Eles podem ser determinados, apenas podem ser determinados pela lei. Sempre, acabei de mencionar, a lei sempre estará, né, num grau de superioridade a nós. A gente vive sobre um Estado democrático de direito. Perfeito? Nessa linha, Maurício, até exemplificando, agora que eu lembrei de uma reportagem que eu vi hoje, dentro de transporte público, por exemplo, metrô, ok? Indo na linha de pensamento que você está mencionando, de ir e vir, estão estabelecendo que, efetivamente, dentro de transporte público, dentre eles o metrô, se a pessoa não estiver com máscara, não vai poder fazer uso do transporte público. Ok? Pergunto para você, é um limite do direito ou não? Sim. Com certeza, né? Que é o correto.
Você imagina uma pessoa com Covid dentro de um vagão de metrô no horário das 6. Né? O que ela faz? Perfeito? Então, é o correto. Olha, se você não tiver de máscara, para preservar, para respeitar o direito alheio, você não vai poder fazer uso desse transporte público. Eu não estou violando efetivamente o direito de ir e vir dele. Ele só não vai fazer uso do transporte público. Ele pode ir a pé, tá? Então, essa limitação pode ser determinada pela lei. Ok? Tudo bem, meu amigo? Ou não? Tudo bem, sim, professor. Compreendi. Então, vamos lá. Isso que eu acabei de mencionar, eu também vi hoje, tá? Que não vai poder efetivamente fazer uso de transporte público quem não estiver devidamente paramentado. E eu acho corretíssimo. Eu acho corretíssimo. Perfeito? Eu quero que o meu direito seja preservado em relação a outra pessoa. Eu saio o dia inteiro hoje, mas saí de máscara. E olha que eu uso óculos, embaça a todo momento óculos, fico horrível, não enxergo nada. Tem que ter muita paciência para não perder a cabeça. Perfeito? Não é um negócio legal de se usar, tá? Mas eu tenho que respeitar o direito alheio. Eu não quero me contaminar e também não quero contaminar ninguém. Não sei se eu sou assintomático, por exemplo. Então, eu tenho que ter esse respeito ao próximo. Perfeito? E também espero que as pessoas tenham o mesmo respeito comigo. Se não fosse assim, nós não estaríamos nem tendo aula à distância. Tá? É um respeito mútuo. Cada um na sua casa, todo mundo tem aula, tá? E todo mundo preserva aí a sua saúde. Fica bom para todo mundo, do que tá todo mundo junto e todo mundo correndo risco. Perfeito? Então, é essa ideologia que a gente tem que ter. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, professor. Tudo certinho. Conforme estudamos anteriormente, com a conquista dos direitos consagrados durante a evolução histórica, no final do século XVIII, surge a primeira dimensão de direitos humanos fundamentais, chamada de liberdades públicas, nascidas da Revolução Francesa. A segunda dimensão, nascida durante a Revolução Industrial, no contexto do pré- e pós-Primeira Guerra Mundial, contempla os direitos sociais. E a terceira, talhada na Constituição de Weimar, de 1919, que reconhece os direitos de solidariedade. A quarta geração de direitos humanos nos remete ao direito à sobrevivência. E ainda discute-se a existência dos direitos de quinta e sexta dimensões. Aqui, alguns doutrinadores falam dimensões, tá? Como vocês estão vendo aqui na tela, mas alguns outros doutrinadores, perfeito, nomeiam de geração de direitos. Então, dimensões e geração de direitos humanos é a mesma coisa. Tem alguns que falam dimensão, tem outros que falam efetivamente geração de direitos humanos. Primeira dimensão, liberdades públicas. Segunda dimensão, direitos sociais. Ok? Terceira dimensão, direitos de solidariedade. Quarta dimensão, direitos de sobrevivência. Quinta dimensão, direito à paz. Sexta dimensão, direitos à água. E vejam que a seta vai caminhando, tá? Então, nesta linha que a gente efetivamente vem tratando, tá? Em cada Constituição, tá? Você tem aí as dimensões efetivamente dos direitos humanos. Perfeito? A cada, né, dimensão, a gente tem um constitucionalismo desses direitos. Estão todos encartados na Constituição Federal. E como a sociedade efetivamente não para de evoluir, tá? Teremos outras e outras dimensões de direito. Outras e outras dimensões de direito. Tudo bem?
As dimensões foram se somando ao longo da história e porque decorrem da natureza humana. Os direitos humanos têm algumas características muito importantes. Eu acho que esta pergunta vai cair na prova, alguém me disse, tá? São considerados universais, pois são direcionados a todos sem distinção. Também são inalienáveis, pois não podem ser tomados ou vendidos, e são imprescritíveis, porque não se perdem no tempo. Então, quando a gente fala efetivamente das características dos direitos humanos, estamos falando da sua universalidade, é direcionada a todos sem distinção, são alienáveis, tá? Porque não podem ser vendidos, não podem ser tomados, é nato com o ser humano, e são imprescritíveis, porque não se perdem no tempo. Esta dimensão de direitos humanos, elas vão se somando uma à outra, formando o que nós chamamos do nosso constitucionalismo, ou seja, a formação da nossa Constituição. Se a gente pegar todos estes direitos aqui, ó, estão todos eles encartados na nossa Constituição. Todos eles estão encartados efetivamente na nossa Constituição. Perfeito? E com o passar do tempo, essa dimensão só irá aumentar. Então, características dos direitos humanos: universais, inalienáveis e imprescritíveis. Essas dimensões se somam uma a outras e estão encartadas, tá, numa norma suprema chamada Constituição Federal. Deu para entender isso ou não? Sim, deu. Alguém tem alguma dúvida? Nessa linha, aonde eu quero chegar? Quem fosse especializar em direito constitucional, antes de estudar direito constitucional, qual é a disciplina que eles têm que estudar anteriormente para entender a Constituição? Direitos humanos? Direitos humanos. Os direitos humanos, ele antecede as constituições. Perfeito? Então, antes, né, de a gente entender a nossa Constituição Federal, que é a lei suprema, fazer uma interpretação dela, ok? Nós temos que efetivamente entender os direitos humanos. Por isso que eu disse a vocês e reitero para fechar esta sessão 3. Se você quer ter uma visão macro do direito, macro mesmo, uma visão enorme do direito, tá? E entender a sua Constituição Federal, e a partir do momento que você entendeu sua Constituição Federal, nossa, o direito passa a ter um outro mundo para você. O céu é o limite. Estuda direitos humanos. A hora que entende-se tudo dos direitos humanos, aí você vai chegar na Constituição. Se você começar só pela Constituição e não entender os direitos humanos, ok? Há uma lacuna, fica efetivamente um buraco de estudo. Por isso que eu disse na abertura da minha aula de hoje, se você pegar qualquer curso de mestrado, qualquer curso de doutorado, você tem algumas cadeiras que são obrigatórias e outras são facultativas. É o aluno que escolhe as cadeiras que ele efetivamente quer realizar. Só que dentre as obrigatórias pelo MEC, uma que não dá efetivamente para não ter é direitos humanos. Aí você, né, eu quando comecei a universidade não entendia, por que eu tenho que estudar direitos humanos? Por que tem que ser obrigatório? Para chegar na Constituição. A partir do momento que a gente estuda direitos humanos e chega na Constituição, o restante de todo o ordenamento fica fácil. Porque você depois só vai estudar efetivamente as leis esparsas, as leis
infraconstitucionais. Professor Marcos, quando o senhor fala para mim de lei infraconstitucional, o que o senhor está querendo dizer? Estou querendo te dizer Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, tudo norma infraconstitucional. Direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, direito eleitoral, Código de Trânsito, ok? E todos os outros códigos que vocês conhecem, são normas infraconstitucionais. Só que, no estudo das normas, primeiro se estuda direitos humanos, depois estuda-se o constitucionalismo, a formação da Constituição, tá? E depois, eu não sei onde está escrito constitucionalismo aqui, não me recordo. E depois a gente, está aqui, ó, tá? E depois a gente efetivamente estuda as normas infraconstitucionais. Por isso que eu disse, reitero a exaustão, se a gente já pegar direto pela Constituição, a gente não vai saber o antecedente da Constituição. E aí, com certeza, haverá uma lacuna. Meus amigos, sinceridade mesmo, assim, se você quiser ser diferente no direito e ter essa visão macro, estuda isso aqui. Pode estudar esses 2 livros das pessoas que eu estou falando. Vale cada leitura. Flávia Piovesan, tá? E Wagner Balera. São os 2 renomes de direitos humanos dentro do nosso ordenamento jurídico. 2 doutrinadores. Excepcionalíssimo. Depois que leu isso, tá? Para você fazer um trabalho de TCC, para você fazer qualquer peça processual, fica muito mais fácil. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida ou não? Por Tudo enquanto, bem. não, professor. Ninguém tem nada? Ninguém vai perguntar nada para mim? Professor, dá para o senhor repetir o nome dos autores desse livro aí, que o senhor falou? Flávia Piovesan. É o quê? Flávia? Flávia Piovesan. Meu Deus. Flávia, de Flávia. Tá, Flávia, eu entendi. Piovesan. Piovesan. Ok, professor. Priovezão, obrigado, viu? E Wagner, com W, Balera. Wagner. Balera. Galera. Perfeito. Esses 2 livros devem ter lá, quando a gente voltar para a faculdade, dá uma lida, garanto, e pode me cobrar posteriormente se a sua visão não ficou macro. Obrigado, professor. Tudo bem, meus amigos? Posso encerrar a unidade 3, sessão 3? Pode sim, professor. Tudo bem. Então, tá bom. Então, vamos lá para a unidade 4. Perdão, unidade 3, sessão 4. Deixa eu abrir aqui a web aula. Engraçado, eu tentei abrir a minha unidade 3, sessão 4, não apareceu nada. Apareceu alguma coisa para vocês aí ou não? Eu já tinha tentado abrir ela outra vez e não tinha nada. Confesso que eu não cheguei nesse ponto Mas não dá do para AVA, vocês professor. entrarem no AVA agora e darem uma olhadinha aí para mim? Posso tentar agora aqui, só um instante. Vou pegar uma água lá, só um minuto. Para psicólogos forenses?
Parece alguma coisa aí para vocês ou não? Só um minutinho, professor. O notebook está pensando aqui. Eu acho que não tem nada, mas enfim. Professor, aqui no meu tá aparecendo. Tá aparecendo? Sim, aqui tá aparecendo. O meu não entendi. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Vamos ver se aparece. Fechar. Vamos ver o que acontece. Vocês estão por aí? Ou eu peguei o curso errado. Para mim não abre. Não entendi nada, mas enfim. Professor, para mim também não está abrindo nada, não, viu? O meu lado aqui não está abrindo nada. A seção 4, no caso, né? Não está abrindo nada. Unidade 3, seção 4. Não está abrindo nada. Para mim está ok aqui, professor. Para mim está mostrando. Vamos fazer o seguinte, vamos partir para a unidade 4.1, depois eu vejo a unidade 3. Pode ser? Seção 4. Não muda grande coisa, porque são pequenininhas. Tá? Mas para mim também não está abrindo, não sei o que efetivamente aconteceu aí. Está em branco. Ok? Isso mesmo. Para você está abrindo ou não? Para mim não. Tá tranquilo aqui para mim. Para mim não. Tá. Deixa eu ver, Renata mandou alguma coisa, mas apagou a mensagem. Então, não sei. É que eu coloquei da unidade 4, eu tirei foto que estava ok. Eu não tinha entendido que era da unidade 3, seção 4. Unidade 3, seção 4, que a gente estava na unidade 3.3. A unidade 4 está ok. Vamos para 4.1 e está tudo certo, não tem problema não. Tá? Vamos estudar os fundamentos históricos do direito brasileiro, base do pensamento jurídico nacional contemporâneo. Ok? A consolidação do pensamento jurídico nacional, o Brasil Império, a ditadura militar e assim vai. Tá? Vamos relembrar o que estudamos nas unidades anteriores, para isso clique nas unidades a seguir. Unidade 1, estudamos os primórdios da história do direito na antiguidade, civilizações do Oriente Próximo, Egito, Babilônia e Hebreus. A gente estudou a respeito de tudo isso. Também foram objeto da investigação. Além disso, foi dada atenção especial ao direito grego e ao direito medieval de maneira a introduzir a disciplina. Na unidade 2, focamos no estudo do direito romano e seus fundamentos gerais, que exerceram grande influência no pensamento jurídico ocidental. Foi possível verificar que diversos institutos jurídicos utilizados nos dias de hoje possuem bases no direito romano. E na unidade 3, conhecemos o Código Napoleônico, o projeto de Estado de Direito, o direito no período das grandes guerras e o fenômeno da globalização. Assim foi possível compreender os direitos humanos e os direitos fundamentais de primeira a sexta geração, bem como os grandes sistemas jurídicos em um estudo de direito comparado. Vocês sabem o que é um estudo de direito comparado? Não.
Eu não. Tendo em vista, como eu comentei com vocês, entendeu? A gente acabou de falar das características dos direitos humanos. A gente não falou que a principal delas, né? Que uma das principais delas é efetivamente, ok? A universalidade. Eles são universais, não foi isso que a gente viu, falou? Sim ou não? Sim, senhor. Sim. Se foi isso que nós comentamos, né, que efetivamente eles são universais, tá? Então, a gente, quando trata de sistemas jurídicos, que está aqui na tela, sistemas jurídicos, tá? A gente tem que fazer uma comparação com o direito comparado. O que é isso? Como é que é o sistema jurídico de outros países? Como é efetivamente o sistema jurídico de outros países? Vamos comparar o nosso direito com o sistema jurídico de outros países. Já que os direitos humanos fundamentais, eles são universais, eu tenho que fazer essa comparação. Voltando àquela minha fala que eu disse, entendeu? Que quando a gente faz um mestrado, faz um doutorado, né? Uma matéria obrigatória é direitos humanos. E também pede-se que a gente fale no mínimo 2 idiomas, tá? No mínimo um espanhol e um inglês. Mas por que isso, professor, um espanhol e um inglês? Perfeito? Porque você vai pegar sistemas jurídicos e você vai estar num outro idioma. Você vai terá que efetivamente fazer uma comparação, né, com o seu direito, tá? O nosso direito, né, nossas legislações, com os sistemas jurídicos de outros países. Contanto que quando a gente faz uma prova de proficiência, você escolhe, né, um outro idioma, tá, na qual você quer, terá que fazer a prova. Tá? Por quê? É da onde você vai pegar os livros, as legislações de outros países, para fazer essa comparação e ver se a gente efetivamente está andando muito bem. Tudo bem? Sim ou não? Deu para entender isso ou não? Tudo bem, professor. E qual é o objetivo? O objetivo é simples. Qual é o objetivo de comparar? Para ver se efetivamente, entendeu? Ligado a... Posso falar? Para ver se efetivamente, o que eu acabei de mencionar, se a nossa legislação está atrasada em relação aos outros países, ou se efetivamente a gente está bem em relação, né, a outros países. Perfeito? Então, eu preciso saber se a nossa legislação anda muito bem em relação a outros países ou não. Perfeito? Tal como o direito do consumidor. A nossa legislação é ótima ligada ao direito consumerista. A gente é referência para muitos países ligado ao direito do consumidor. Desconsideração da personalidade jurídica, tudo isso são institutos que advieram, tá, do nosso ordenamento jurídico. Então, as pessoas efetivamente vão buscando, né, dentre os outros países, ok, quem efetivamente aplicou bem a sua legislação. Por isso que a gente tem que comparar como é que funciona a legislação nossa em relação e as demais relacionadas a outros países, um direito comparado. Perfeito? Para que a gente chegue ao consenso comum. Não, a gente precisa efetivamente aprimorar o nosso direito, que ele está muito defasado. Ok? E a todo momento isso acaba acontecendo. Um exemplo clássico, a placa dos veículos agora, a nova placa do Mercosul. Será que a gente andou bem com a legislação ou não? Oi? Eu acredito que sim, professor. Lógico. Tá? Professor.
Os veículos eram roubados aqui no Brasil, levados para outros países, tal como o Paraguai e assim vai. Chegava-se na fronteira, cortava-se a placa, o lacre, tirava-se as placas, tirava-se o lacre e fazia um outro emplacamento lá. E aí, efetivamente, a polícia perdia, né, o leque de procurar o carro. Até mesmo multas e assim vai. Agora, na América do Sul, a mesma placa. Para ficar mais fácil a identificação, um direito comparado. Ok? Por isso que a gente tem que conhecer, efetivamente, a legislação de outros países. Quem é que me perguntou aí qual que é o objetivo? Eu, a Renata. Deu para você entender, Renata, ou não? Sim, entendi, sim. Então, vamos lá. Professor. Maurício. Professor, Fala seu nome para mim, por favor. Professor? Pode falar, estou te ouvindo. O senhor colocou alguma coisa na tela que eu não estou enxergando nada, tá? Só as suas iniciais. Será que eu esqueci de compartilhar a tela e vocês nem me avisaram? Deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo nada. Vocês estão vendo? Bom, abriu aqui agora a tela, eu estou conseguindo ver sim. Eu estou compartilhando, entendeu? Que eu vejo a aqui. situação geradora de aprendizado tem mais alguma coisa. É isso aí. Compartilhei sim. Toma lá, verifica aí, por favor. Tá? Professor. Diga lá. O senhor citou aí, até uma pergunta assim de cunho pessoal, mas o senhor citou aí que mestrado e doutorado... Mestrado, doutorado e pós-graduação. Isso. Na pós-graduação, necessariamente, não precisa falar 2 idiomas, correto? Mestrado e doutorado é um pré-requisito ou não? Na verdade, quando a gente fala de outro idioma, assim, entendeu? Que pelo menos você consiga fazer, não precisa falar fluentemente, né? Mas que efetivamente você tenha aí um conhecimento para poder entender outros livros. Por quê? Os professores passarão outros livros de outros autores internacionais, tá? A respeito de determinado assunto. Certo. Perfeito? Não é que seja um pré-requisito, não necessariamente. Até porque dentro do próprio curso de mestrado e assim vai, você tem tempo para efetivamente aprimorar essa outra linguagem, vamos dizer assim, entendeu? O estudo de outro idioma. Não há qualquer problemática, perfeito? Mas tem sim a prova de proficiência, tá? Para que você conheça, no mínimo, ou o espanhol ou o inglês, ou um ou outro, perfeito? Então, existe uma prova de proficiência para que você possa ler outros títulos de outros livros, né? De outros doutrinadores. Tudo bem, meus amigos? Tá ok, então. Obrigado, professor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui para a gente tomar um café, pode ser? Aproveitar que já está no começo, depois a gente, pós-intervalinho, daqui uns 20 minutos, a gente continua de novo. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. Então, me dá 20 minutinhos aí que eu vou tomar uma água. Deixa eu ir aqui para o meu Teams. Vocês não estão... Eu compartilhei aqui a tela. Vocês estão vendo, não estão, não? Sim. Estou. Então, compartilhado. Compartilhou para um, compartilha para todos. Deixa eu parar aqui a minha... Eu não estou te enxergando.